Se você escuta o Papo Místico, já nos ouviu dizer muitas vezes que as nossas ações e atitudes na vida presente têm um impacto direto em nossas experiências futuras. Mas no episódio de hoje nós vamos falar sobre como viver a nossa vida agora de maneira a minimizar o sofrimento e maximizar a felicidade nas próximas vidas. Papo Místico. Meu nome é Quitéria Dark e hoje eu posso dizer que cada vez que passa pela minha cabeça um pensamento ruim, uma emoção desqualificada em relação ao outro, em seguida eu repenso e tento corrigir. Meu nome é Gabriel Menezes e eu venho praticando o não julgamento, porque muitas vezes eu olho para a história do outro e penso, nossa, que burrada aquela pessoa tá fazendo. E agora eu paro de julgar porque eu sei que ao julgar eu também tô co-criando um pouco disso pro meu futuro. E como é difícil, né? Não julgar hoje. Eu acho porque que... vem da soberba, do ego, da arrogância, aquela Claro. coisa de eu sou muito elevado, porque a pessoa tá ali naquele nível ainda, sei lá. Não só É o ego espiritual, né? Acho que a gente já falou sobre isso. Mas eu falo assim, a gente julga sem perceber, às vezes, com as coisas mais banais possíveis, né? Tipo, o tempo todo o nosso cérebro, ele tá julgando, ele tá analisando fatos, situações e tá tirando conclusões baseado na nossa própria experiência e no que os nossos olhos veem, né? Exato. Sem, muitas vezes, refletir sobre questões mais profundas que envolvem aquela pessoa ali que a gente tá fazendo aquele pré-julgamento. Fora a nossa própria atitude em relação à vida, porque aquilo que a gente julga no outro, a gente também tem em nós. Aí o que acontece? Lá na frente, a nossa própria consciência nos coloca nesse lugar de soberba que não ajuda muito na nossa evolução espiritual, verdade seja dita. Claro. Bom, é por isso que no episódio de hoje a gente vai trazer pra vocês... Vamos de listinha, tá? Hoje tem listinha de novo e hoje temos uma novidade. Nós vamos começar a ler os depoimentos de vocês que estão deixando caixinhas lá no Spotify. Muito bom. Falou igual a Alexa agora. Falei, porque this is Spotify. Exato. Bom, hoje a gente vai contar pra vocês, então... Quantos itens tem? Já me perdi. São 7, eu acho. 7? Olha, eu gosto desse número, é um número espiritual. É o que dizem por aí. Nós temos 7 coisas pra gente fazer agora, nessa vida, nessa atual existência, que vai nos ajudar a minimizar e quem sabe, se você for um bom aluno e praticar direitinho, quem sabe até extinguir, né, o sofrimento na próxima. Exato, é bem provável mesmo. É claro, para quem é reencarnacionista, é claro, né, porque a gente parte do pressuposto das nossas próximas existências e próximas vidas. Mas definitivamente, se você tá a essa altura do campeonato ainda nos ouvindo aqui, já tá muito claro, né, que a gente pauta dentro deste princípio criativo e científico cada vez mais realmente fundamentado por evidências de que reencarnação existe. A reencarnação existe e essa vida aqui não é a única, não é o fim, né? Claro, mas se você tá nos ouvindo e também não acredita na reencarnação, tá tudo bem, porque o que a gente vai te contar agora também vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, de toda forma. Exatamente. Então fica com a gente nesse episódio e escuta o que a gente tem pra contar. E o primeiro item é praticar amor ao próximo. A gente sabe que o amor ao próximo, ele é um princípio fundamental presente em qualquer religião. Qualquer religião fala de amor ao próximo. Agora eu fico curioso, quando, mesmo com esses princípios básicos em todas as religiões, eu tô falando aqui realmente, eu já estudei muitas religiões e todas as que eu estudei, elas têm o princípio do amor e respeito ao próximo, sem exceção, sejam elas protestantes, cristãs e não cristãs, como o budismo, como o shintoísmo, o taoísmo, dentre outras tradições. Todas falam sobre isso, só que, no entanto, ainda vejo algumas religiões pregando o desrespeito ao próximo com a crítica, com o julgamento ou com a minha verdade é maior que a sua. Isso nos leva para a involução espiritual, porque você acha que agarrado numa verdade, a minha verdade é maior que todas, você acha que está mais evoluído quando não. Aí entra o paradoxo. Então, quando a gente ama o próximo, é também respeitar a crença alheia, respeitar as verdades alheias
E não sentir que para tu se convencer da tua verdade, você tem que convencer o mundo a todo a acreditar no que você acredita. O amor ao próximo não é só atos de bondade, compaixão e ajuda ao próximo. Também é amor ao próximo. Não é isso. só, mas é também respeitar a crença, claro. Respeitar o outro em todos os níveis. Não importa a orientação sexual dessa pessoa, ideológica, política, moral, não importa. É amar a todos sem exceção e, é claro, praticar, como a Quitéria falou, bondade, compaixão e ajudar o próximo. E por que isso nos ajuda a, na próxima vida, digamos assim, distanciar o sofrimento? Boa. Porque dessa forma a gente eleva o nosso espírito a promover a harmonia espiritual, não é mesmo? Tá plantando harmonia espiritual. Se você tá plantando, o que você colhe? Harmonia, claro. Então, viver de acordo com esse princípio, né? O princípio do amor ao próximo, a caridade, também, né? A gente tem falado muito sobre caridade, mas ajuda a gente a acumular méritos espirituais que se refletem numa vida futura de forma harmoniosa e com muito menos sofrimento. Porque, novamente, se você planta harmonia, você vai colher harmonia nessa vida e nas outras. Que tipo de semente você está plantando, não é? Vamos refletir sobre isso. E a semeadura, ela não é opcional, ela é compulsória. Você o tempo todo com suas palavras, pensamentos, sentimentos, ações e atitudes, você está plantando sementinhas. Que sementinhas você está plantando? A sementinha do hater, a sementinha da ignorância, do julgamento, o que você está plantando? É uma reflexão aí para você, seja visceralmente honesto, pensa agora, o que eu tô plantando? É isso aí. Porque é o que você vai colher. Sinto muito se você tá plantando mal. Ou, parabéns se você tá plantando bem. Pois é, muito bom. Felicitações. Vamos então pro item 2. Vamos, o item 2 da nossa listinha é desenvolver a modéstia. Então, gente, vamos calçar a nossa sandalinha da humildade, que se você tá na terra é porque você não presta? É verdade. A gente já até gravou um episódio sobre isso. Então, o que acontece, gente? A arrogância, o orgulho são vistos como obstáculos ao nosso progresso espiritual. Então, praticar a humildade, reconhecer as nossas limitações, tá aberto também a aprender, né? A ter esse aprendizado contínuo. São atitudes que contribuem para o nosso crescimento espiritual. E eu diria, além do crescimento espiritual, do crescimento intelectual, na visão filosófica da coisa. Total. Porque quando você aceita que você não sabe nada, você está aberto a aprender mais. Agora, quando você se encerra dentro de um ceticismo, dentro de uma visão limitada do mundo, em cima das suas crenças, do que tu aprendeu na tua faculdade, na tua formação, através disso ou daquilo, nos livros que tu estudou, se você limita e fala, não, essa é a única fonte de verdade, o que vem diferente daqui é mentira. Pronto. Você está fadado à mediocridade. A mediocridade no sentido de que você vai permanecer na ignorância, porque a intelectualidade, a sabedoria, o conhecimento e a evolução espiritual também é você considerar todos os paradoxos, todos os paradigmas e visões de mundo. Quanto mais você expande, mais sábio, mais coerente você vai se tornando. Agora, quando se fecha dentro de um grupo, né? De um casulo, tu tá limitando a tua própria experiência humana, porque tu não tá se permitindo experimentar, conhecer e ver outras coisas. Claro, o princípio do só sei que nada sei se encaixa muito bem aqui nesse exatamente, ponto. É o princípio filosófico greco-romano, só sei que nada sei, e tem a ver com a humildade, com a modéstia, e né? Quando a gente fala desse princípio, eu só lembro daquela música, eu não sei dizer o que quer dizer, o que eu vou dizer. Nossa! Mas, enfim, gente, a humildade... Eu vejo muitos cientistas nesse local de arrogância. Claro. Um deles é o Stephen Hawking, aquele que tinha a esclerose múltipla, que faleceu há alguns anos atrás. Tem até um filme sobre ele. Exatamente. Era um cara que ele literalmente estava fechado dentro do mundo dele, porque ele já não tinha mais capacidade de interagir com o mundo externo. Ele interagia pelo que ele escrevia, com os aparelhos e tal. Até um certo tempo ele conseguia falar, mas depois teve que falar através de aparelhos e tal. E ele foi um cara muito duro, dentro de uma visão do universo, dentro de uma casca de nós. Né? Muito inteligente, mas também muito puxado por racionalismo. Sim. Porque aquela alma estava revoltada com Deus pela condição
que ela desenvolveu. E aquela alma presa numa cadeira, vendo o seu corpo, sua fala, tudo o seu degenerando, menos o intelectual, naturalmente que pensa... Que aprendizado, hein? Exatamente, que aprende. Se ele não conhece, ele não entende a lei da causa e efeito e de que essa não é a primeira nem a última vida dele, se ele tivesse essa sabedoria maior, ele compreenderia, ok, eu estou aqui nesta condição. Mas cuidado pra você já não estar julgando ele, hein? Não, eu tô fazendo uma análise fria, mas sim tem um pouco de julgamento, naturalmente. Mas se ele não tivesse nesse paradigma de uma visão, vamos dizer, determinista e da realidade limitada como ela é, vendo só o material, só aqui o que ele pode tocar, ver e sentir, se ele não estivesse nesse espaço... ele teria a condição de entender um pouco mais por que ele estava ali, ele não ficaria tão revoltado com Deus. É aí que entra a humildade, né? Exato. Porque por que esse princípio, né, desenvolver a modéstia é importantíssimo para a gente evitar o sofrimento nas próximas vidas? Porque a humildade, ela nos ajuda a lidar melhor com os desafios e também a evitar sofrimentos desnecessários, porque a gente passa a entender que tudo faz parte do aprendizado, né? No caso do Stephen Hawking, né? Ele saberia, ok, estou aqui por algo que eu fiz anteriormente e tá tudo bem, estou tendo a oportunidade de depurar isso e ainda trazer uma mensagem pro mundo com o meu intelecto. Claro. Porque uma alma muito, com certeza, deve ter sido, não dá para saber, mas deve ter sido uma alma muito intelectual, não, intelectualizada também em outra vida, que se endividou porque usou aquele intelecto pro mal, entendeu? E assim veio numa condição realmente muito triste, mas faz parte e tá tudo bem. Só que o curioso, aqui no final da vida dele, na última semana, se eu não me engano, ele tava dando uma entrevista e tal, faltava coisa assim de... Foi a última entrevista que ele deu. E aí ele falou assim, só sei que essa altura da minha vida eu não sei de nada e que tudo que eu escrevi e aprendi está errado, mais ou menos assim. Ele não falou nessas palavras, mas assim, ele falou tipo assim, finalmente, ali, no momento ali de... No momento final ele recebeu o aprendizado. Ele recebeu o aprendizado, né? Que tudo que ele havia defendido, ele não tinha certeza se era realmente aquilo, né? Claro. Enfim. Então, ter essa modéstia, essa humildade é importante, porque essa alma, com certeza, por esse último ato na vida, já deve ter aberto-se para um local de humildade, de aceitação, que não é dono da verdade. Sim. Isso deve ter dado um mérito melhor para ele, né? E não, você pode passar a sua vida inteira tendo um pensamento, mas é o que Jesus também falou, né? Se a tua fé é do tamanho de um grão de mostarda... Então, se no finalzinho ali, na última semana antes da tua morte, tu conseguiu ter o aprendizado, isso foi um grão de mostarda diante da tua vida, mas é o suficiente. Exato. E é claro, quando você é muito fechado, você insiste numa realidade, numa verdade, numa coisa que te faz sofrer, porque depois aquilo não é o todo. Claro. Aí você sofre mais, então você consegue diminuir o teu sofrimento nesse espaço de abertura. Bom, vamos pro terceiro item da nossa listinha. Buscar o autoconhecimento e a reforma íntima. E eu acho que em vários episódios a gente vem falando muito sobre autoconhecimento, sobre reforma íntima, né? A gente tenta tomar cuidado para não ficar repetitivo, né? Mas é que não tem como falar sobre como evitar o sofrimento na próxima vida sem falar desse item. Ele é crucial. É crucial. Por quê? Primeiro, a gente precisa conhecer a nós mesmos para identificar e corrigir as nossas falhas morais. E isso tem a ver com autoconhecimento e tem a ver com olhar para o nosso eu de hoje e tentar reformar intimamente aquelas coisas que não estão de acordo com a lei da causa e efeito, que não estão de acordo com essas práticas que nós estamos mencionando, como, por exemplo, a caridade, a questão da tolerância, a humildade. Então, é uma busca necessária, não é mesmo? A reforma íntima é o esforço constante para a gente melhorar as nossas atitudes, né? Os pensamentos, os comportamentos. Então, não tem como não falar disso, porque é fundamental para evitar os erros que a gente possa cometer nessa vida e que vai automaticamente causar sofrimento nessa mesmo ou na próxima, não é? E isso é muito curioso, porque isso vai para vários aspectos da vida. Coisas simples como, por exemplo, ter inveja do irmão, ter inveja do próximo. De onde está vindo isso? Por que você tem inveja do outro, né? Quando você começa a mergulhar e perguntar-se, as respostas vêm, porque elas estão no seu interior. Então, como dizia o escrito lá no grande templo do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga,
conheça-te a ti mesmo, né? Então, conhecer a si mesmo é o caminho para a evolução maior, eu diria, tá bom? Eu acredito muito disso. E é claro, a gente às vezes tem raiva, ganância, egoísmo. De onde vem isso? Porque é instintivo, é primitivo. Questionar-se, sabe? Nas tuas falhas morais. Aqui eu tô dando alguns exemplos, né? Para que você possa pensar o que tem em você aí, para você realmente questionar-se de onde vem e naturalmente escolher mudar. E tem um outro ponto, para finalizar esse tema, aqui o terceiro, é que quando a gente abre para conhecer as nossas sombras maiores, em vez delas aumentarem, elas diminuem, né? Porque a gente acha que para fugir dos nossos vícios, ditos pecados, a gente tem que ficar longe. A gente tem que fugir, tem que ficar longe, ser hipócrita, mentir que aquilo não existe para si mesmo e para o mundo, botar uma máscara de cordeirinho branco e tal. Mas não é sobre não é isso, assim, né? É sobre encarar de frente e aceitar assim, que você é um ser em evolução, né? Não é perfeito. E também trabalhar para melhorar, né? Porque só aceitar e não fazer nada também não adianta muita coisa. Esse é que é o grande ponto da coisa. Você tem que reconhecer, aceitar e falar, ok, não quero mais operar dentro desse padrão. Modo, né? E nesse processo de autoconhecimento, teve um momento da minha vida que eu fiquei muito fascinado em estudar as leis divinas, naturais que regem o universo. Existem várias leis, o Kybalion traz as 7 principais leis, né? É bem fascinante. São leis realmente universais. Se você perceber, você vai ver eles na ciência, vai perceber esses princípios em tudo. Mas o principal, acho que é o mais importante, é o que tu falou, é a lei da causa e efeito. Se você começa a pensar através da lei da causa e efeito, você para de fazer todas as merdas que você faz. Total. Porque se você tá julgando, você pensa, se eu tô julgando, eu vou ser julgado. Alguém vai me julgar. Exato. E eu quero ser julgado? Não quero. Então você para de julgar. Você fica mais empático também, né? Exatamente. Então a lei da causa e efeito, pra mim, eu desencanei das outras, de ficar, tipo, me controlando em todas as outras, porque quando eu entendi a lei maior da causa e efeito, eu falei, poxa, é só operar através dela que tudo fica bem. É isso aí. Bom, vamos pro quarto? Vamos, quarto item da nossa lista. Eu quero dormir, tô com sono, vamos lá então. Ai, que horror. Pleno domingo gravando podcast. É mó frio aqui em Campos do Jordão. Mas tá ótimo, o papo tá muito bom. Assim, vamos pro quarto item, que eu não podia deixar essa piadinha passar. Tinha que ser, né? Bom, vamos lá. Quarto então, gente. Praticar a tolerância. Essa é muito importante. O ressentimento, a vingança, são energias, são fontes de grande sofrimento. Por quê? Porque quando a gente não é tolerante com alguém, a gente deixa de construir, né, dentro de nós mesmos coisas que lá na frente vai nos ajudar muito. O que eu quero dizer com isso? Ser tolerante também é aprender a perdoar, é ser tolerante com os erros dos outros. E por que isso nos ajuda muito lá na frente? Porque nos liberta de sentimentos negativos e também porque nos ajuda a criar um ambiente espiritual que é muito mais leve, que é muito mais pacífico, né? Então o perdão está muito relacionado aí com a tolerância, né? E é uma virtude conhecida no mundo espiritual. Muito, em todas as tradições também. O próprio Cristo falou muito do perdão, né? Claro. E eleva o nosso espírito, evita o acúmulo... não me sai. Acúmulo de débitos kármicos, né? É verdade. Quando você não perdoa também, você tá guardando um rancor, um ressentimento, uma energia negativa dentro de você que faz mal, né? Como você usou aquela frase, né, famosa, tipo, você não perdoar é como você tá bebendo veneno achando que você vai matar o outro. Quando, na verdade, tu tá se matando. Exato. Né? Então, o perdão é fundamental. Cara, eu posso dizer pra você, como um escorpiano de nascença, como é libertador praticar o perdão e ficar parando de guardar o rancor. Não, e como o perdão nos ensina também. Exatamente. Porque assim, se alguém fez alguma coisa com a gente, ao ponto da gente sentir uma mágoa tão grande que a gente sente, né, ali que tem que perdoar. Na verdade, a gente sente que não tem que perdoar, porque a gente se coloca muito na posição de vítima. Mas, gente,
não se esqueçam, essa não é a sua primeira vida, sabe? Tipo, você não sabe o que você fez com a outra pessoa na vida anterior. Exato. Então, perdoe, porque perdoando o que o outro fez nessa vida pra você, você tá se curando e curando o outro. Exato. Ao curar-se, você cura o mundo. Seja a cura que você quer ver no mundo. Agora, uma coisa muito curiosa no comportamento humano, a vingança, ela tá ligada com os nossos sistemas de autodefesa e nosso instinto de sobrevivência. E é muito viciante a vingança, sabe por quê? Porque quando você vê uma situação, cara, quem gosta de filme de vingança? Eu sei porque eu adorava. Filme estilo Busca Implacável, O Protetor, sabe esses filmes hollywoodianos de vingança? John Wick. Faz muito né? sucesso. Fazem muito sucesso. Por quê? Porque mexem com os instintos mais primitivos do ser humano. Aqui eu tô falando de endocrinologia, eu tô falando de neurociência, eu tô falando de fisiologia humana. Por que esses filmes fazem o sucesso que fazem? Se você lembrar da última vez que você vibrou com um personagem matando alguém, se vingando do cara que matou a família dele, ou ali vibrando, às vezes até no dorama eu me vejo, quando eles elaboram um bom vilão, aquele vilão que te dá raiva. Ai, eu confesso, assumindo os meus erros aqui, que em Vincenzo eu fiquei, caraca, esse povo merece. Exato, não é? Aí a gente fica vibrando, querendo que eles se ferrem e tal. Isso é péssimo. Isso é péssimo, mas sabe por que isso acontece? Tá acontecendo toda uma química hormonal ali dentro de você. Quando você vê uma situação de injustiça, principalmente se a narrativa for muito bom, o seu cérebro ele não sabe diferenciar uma experiência que está acontecendo numa tela de TV de uma experiência real que está acontecendo com você. Então, se a história, a narrativa usa o bom storytelling e conta a história direitinho, você entra no papel do personagem. Se a pessoa que tá se vingando é a vítima. Exato. Então, aí você entra no papel da vítima e você vira inimigo do vilão da história. E se o vilão ele é bem elaborado no roteiro, o que acontece? O teu cérebro compra aquela briga como fosse dele, né? Como se não fosse uma coisa realmente uma coisa fictícia que está acontecendo. Ele ignora que é uma ficção e adota como uma realidade. Aí ocorre uma explosão de adrenalina, de cortisol no teu sistema. E aí o que acontece? Quando você vê, se eles fazem bem a história, eles vão tornando o vilão cada vez mais, desculpe a palavra, FDP. E aí o vilão vai fazendo um monte de injustiça, tu vai ficando com mais raiva, vai liberando mais cortisol, mais adrenalina. E aí chega o ápice, né? O plot twist do negócio. E aí tu tá lá torcendo pra ele quebrar o vilão, o mocinho quebrar o vilão. Então, por isso que esses filmes vendem muito, porque tá na natureza humana a sensação de injustiça, também, né? A sensação de injustiça que aciona o sistema de sobrevivência e te coloca no estado de vítima, e no lugar de vítima você quer fazer justiça e se tornar o vilão, o antagonista daquele que é o vilão, porque quando você faz mal ao vilão, você também é o vilão, né? Então, caraca, é muito primitivez aqui no nosso corpo. Então, é superar a vingança, e eu falo por mim, como um bom escorpiano que fui até os meus 30 anos, porque depois, a partir dali, a gente começa a viver mais o nosso ascendente, né? Pra sua sorte, mas também seu ascendente não tá muito bom não, mas bora lá. Mas enfim, eu, caraca... Tá um pouquinho melhor. Eu guardava rancor de, às vezes, tentar esquecer e do nada eu tô dirigindo e lembrava da pessoa. Do todinho que te negaram na terceira série. Exatamente, lembrava e ficava com raiva de novo e resgatava do passado todo aquele sentimento ruim e ficava remoendo. Aí beleza, não, eu preciso seguir minha vida, preciso esquecer, deixa pra lá, esquece, tá? Aí tô lavando a louça e pum, vem de novo. Ou sonhava e vinha de novo. Então o cérebro ele fica resgatando essas paradas. Se vicia nesses sentimentos, Exatamente. Né? Aí pra tu superar realmente o exercício é o perdão. Um exercício que me ajudou muito, de verdade, é o Ho'oponopono, cara. O Ho'oponopono é magnífico. Muito, porque ali... Funciona demais. Eu não tô falando da crença havaiana lá, dos indígenas, nem nada, mas o Ho'oponopono como um sistema de afirmações, ele é tão bem elaborado, apesar de ser uma prática ancestral, ter um aspecto espiritual, ela tem um aspecto psicológico muito profundo, que é você pacificar-se, pacificar a sua angústia,
pacificar o seu ressentimento, o seu rancor, e fazer isso tantas vezes, mas tantas vezes, repetindo a mesma coisa até que teu cérebro fala, ai, tá bom, esqueci, deixa pra lá, deixa no passado. E aí você começa a liberar emoções mais positivas, a sua química orgânica interna vai indo para um estado mais de bem-estar, e o teu corpo deixa ir embora aquela memória, porque quando tu tá lavando a louça, ou dirigindo o carro, ou sonhando e vem a memória, na verdade é o teu corpo, que tá tão habituado a agarrar-se àquele ressentimento, como o corpo é a mente subconsciente num certo nível, ele relembra da emoção e vem a memória. Puf! E aí você volta pro passado. Bom, e aí para finalizar esse quarto item, né, sobre perdão e tolerância, o Ho Oponopono é muito eficiente, mas eu acho que é bom a gente praticar por pelo menos 21 dias. É verdade. Por quê? É a prática porque é o recomendada. tempo que o nosso cérebro leva para aprender um novo hábito, né? É o tempo mínimo. Então, o cérebro vai mandar esses estímulos para o nosso corpo, e o nosso corpo, em 21 dias, deveria esquecer tudo. Ele vai se desintoxicando. Exato. Para as pessoas mais amarguradas, talvez leve uma vida inteira. Não, quem sabe, talvez não. Mas não tem que vai ter uma força de vontade para também. Você não consegue, mas você tá ali com a força de vontade. As primeiras práticas do Ho Oponopono, quando você faz em relação a alguém que te machucou muito, você tá ali e parece falso. Pode fazer pra você também. Você fazer pra alguém que você machucou. Eu sinto muito, me perdoe. Sim, quando você machuca alguém, mas eu tô falando uma coisa aqui, que é quando você faz pra alguém que te machucou muito. Sim. Isso, quando você faz, eu tô falando para já te preparar quando você for usar o Ho Oponopono pra se libertar dessa mágoa. Vai parecer falso. Você vai falar aquelas coisas e você ainda vai sentir raiva. Sim. Você vai falar aquelas palavras, vai fazer a oração original do Ho Oponopono, ou repetir, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato, e vai parecer extremamente falso. E quando você falar eu te amo, na verdade você não vai sentir eu te amo, vai sentir raiva e ódio. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, continua. Por isso que é os 21 dias. Porque você vai fazendo e vai pacificando cada dia um pouquinho mais. Sim. E aí você começa, às vezes, a sentir... algumas vezes acontece de você realmente começar a sentir amor e gratidão pelaquela pessoa. Quando não, tu só sente paz. E tá tudo bem, já é o suficiente. Porque você liberou aquela raiva, aquele ódio. Total. Seguindo aí na lista, porque esse é um tema importante, por isso que a gente se alongou nele. Quinto item. Viver em harmonia com a lei da causa e efeito. Putz, caraca, sem querer eu falei. Você deu spoiler. Eu dei spoiler, mas eu não sabia que você tinha colocado esse item aqui. Sincronicidade. Não, mas não tinha como a gente não falar, né? A lei da causa e efeito, ou a lei do karma, como muitas culturas conhecem, é um princípio central, né? Quando a gente fala de evitar o sofrimento. Porque todas as nossas ações têm consequências, não é mesmo? E viver de acordo com essa lei implica também ser consciente das nossas escolhas e do impacto das nossas escolhas, das nossas atitudes. Então, não tinha como a gente não falar sobre lei da causa e efeito, né? É a prática do bem, o respeito pelo outro, pela natureza, a busca pela justiça, pela verdade. São formas de garantir um futuro mais feliz e harmonioso. Você já deu um belo de um spoiler ali no outro item, né? Mas é sobre isso. Mas só cuidado aí com essas duas palavras, a busca pela justiça e pela verdade. Na verdade, claro. quando a busca pela justiça é a busca por viver dentro da justiça. Claro, viver dentro da justiça. Da honestidade. Viver dentro daquilo que traz harmonia para a tua vida. E a busca pela verdade é a verdade que liberta. Claro. Que é a verdade que une todas as crenças. É a verdade que te expande, te tira de um centro e te coloca em tudo. Não é achar que a tua verdade é a verdade certa e por causa disso julgar o outro, né? Porque com isso você tá causando o efeito contrário do que a lei prega. Exatamente. A verdade, gente, não é uma coisa única. A verdade é a conciliação de todos os paradoxos. A verdade é a união de todas as verdades. Se a Quitéria acredita numa coisa, eu acredito em outra, ela está falando parte da verdade e eu estou falando outra parte da verdade. Mesmo que isso seja contrário, porque dentro de sistemas de crenças ideológicos e visões de mundo, experiências que ela teve. Mesmo que ela fala, não, isso aqui é verde e eu estou vendo amarelo, ela carrega parte da verdade. Porque ela está trazendo dentro da perspectiva e da visão de mundo dela aquilo que ela está vendo como verde. E da minha perspectiva, eu estou vendo dentro de um matiz amarelo. E os dois estão falando a verdade. Eu sei que isso é muito confuso ainda para as almas
mais ignorantes e ainda muito presos no preto e no branco. Cara, preto e no branco não existe. Tudo A é um vida grande cinza. é um grande matiz de cinzas. E por cinza não é porque é chato, não. É porque é a combinação de tudo. Não existe esse extremo de certo e errado. E o caminho da verdade está na conciliação dos paradoxos, é no caminho do meio. É confuso, eu sei, filosófico, mas para mim é tão claro como água. Isso me trouxe uma paz tão grande, porque eu parei de ficar buscando a verdade num lugar só e comecei a buscar a verdade em todos os lugares. E eu falei, caramba, olha só, isso aqui conversa com aquilo, que conversa com aquilo outro, daquela outra religião, daquela outra crença, olha que legal. Não, tem umas coisas aqui que eu realmente não concordo, mas tem uma verdade aqui também, eu não preciso praticar essas coisas para entender essa verdade. E aí a gente vai evoluindo e crescendo, e a gente vai entendendo que toda religião, toda crença, ela tem seus prós e contras. Ela vai trazer coisas muito positivas, muito maravilhosas e coisas também negativadas, porque é o aspecto humano da realidade dual que a gente vive. E é natural, vai ter em tudo, absolutamente tudo. É isso aí, muito bom. Bom, qual é o 6º item? O 6º item é cultivar a fé e a esperança. Como Cristo dizia, Quitéria parafraseou, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, tu serás capaz de mover as montanhas. Não exatamente nessas palavras, mas em essência isso. Manter a fé, a esperança, principalmente nos momentos mais difíceis, ajuda a gente enfrentar as adversidades com serenidade e coragem. Total. Quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente para de lutar contra a situação, a gente para de brigar com a situação, a gente para de se revoltar com a situação, a gente para de ficar revoltado, se sentindo injustiçado com a situação. E aí o que a gente faz? A gente foca no aprendizado. Sofre, realmente, tem situações que vai doer, não tem jeito. Mas você passa por aquilo com maior resignação. Então, o período refratário daquela emoção vai ser menor. E por período refratário da emoção, é o período de reflexo emocional que você fica exposto a uma determinada emoção. Então, se algo te entristeceu, quando você vive aquilo ali com resignação, aquela tristeza ela leva menos tempo no teu sistema. Agora, quando você vive na resistência, aquilo que você resiste persiste. Então, você sofre mais, porque você fica lutando contra aquilo, e aí é a dor da tristeza, somado com a frustração de não conseguir fazer a tristeza ou aquela situação que causou a tristeza mudar. Então, o sofrimento é em dobro, você leva muito mais tempo para processar aquela emoção quando consegue superá-la. Às vezes tem pessoas que levam um rancor pro resto da vida toda, claro, vive a vida toda no rancor. A fé nos dá força, né, para superar os desafios e nos mantém conectado com esses princípios espirituais que nos guiam aí para nossa evolução. E a esperança é muito linda e é importante a gente falar sobre ela porque é ela que nos mantém firmes no caminho do aperfeiçoamento, né? É ela que nos dá a luz no fim do túnel e que nos faz ver que o esforço vai ser recompensado lá na frente. Porque tudo passa, até o sofrimento passa. Então a esperança é como a sogra, é a última que morre. Ai, que horror! Que a minha mãe não escute isso. A minha sogra é maravilhosa, inclusive. A minha também. Mas então, maravilhosa porque tá lá na Bahia, não sei quantos mil quilômetros de distância. E a minha porque tá no Rio. Exato. Brincadeira. E a gente São Paulo, então qualquer sogra fica maravilhosa de longe. Não, é brincadeira. Eu gosto da minha sogra e você não fala mal da minha mãe. Eu nunca falei mal da tua mãe. Tua mãe tava me mandando mensagem lá, eu comprei uma calça pra você, fofinha demais. Minha mãe é um amorzinho, né? Sim. Saudade, inclusive. Bom, bora pro último item. Finalmente, 7º item. Qual é o 7º item? Estudar, né, gente? Estudar e adquirir conhecimento espiritual. Por quê? O que isso tá? Ok, o que isso tem a ver com manter uma vida feliz na próxima vida? Tem tudo a ver. Bom, tá completamente relacionado. O conhecimento espiritual nos ajuda a entender melhor as leis que regem a vida e a morte. Até a própria lei da causa e efeito, né? Naturalmente. Então, pra gente seguir os 6 últimos princípios que nós falamos, a gente precisa estudar, a gente precisa se conhecer a nós mesmos, ao próximo, conhecer as leis divinas, né? Então, o estudo contínuo e a aplicação da prática desses ensinamentos espirituais é quem nos fortalece, é quem fortalece a nossa fé e também é quem guia a gente na direção de uma vida mais virtuosa e mais alinhada com os princípios divinos, com a lei da causa e efeito, não é mesmo? Inclusive, dentro desse princípio é muito curioso, porque
Teve um momento, esse ano inclusive, tem sido um dos anos, final do ano passado para cá, 2023 também, início, né? Acho que 2023 como um todo e esse ano também. Foram os anos mais espirituais da minha vida no sentido de me reconectar com a consciência crística. Uhum. E aí a consciência crística cósmica no sentido mais amplo, né? Que veio na figura de Jesus, mas é algo muito maior. Não que Jesus seja menor, mas eu digo transcende tudo isso, né? E dentro dessa consciência crística eu comecei a sentir muita emoção ouvindo louvores, coisas que eu havia gerado um rancor. Eu também. Eu tinha gerado um ranço, não sei porquê, porque eu fui criado dentro de uma religião evangélica muito forte, e aí eu meio que criei rancor dessa coisa de gospel. E sério, eu entendo, eu acho que todo mundo já passou um pouco por isso, mas hoje não. Eu criei um ranço. Hoje eu amo escutar louvor, eu acho que é edificante, sabe? Exato, eu criei um ranço, mas eu percebi que esse ranço era um preconceito meu por conta de memórias de trauma. Uhum. E quando eu me pacifiquei com isso e fui me conectando com Jesus, caraca, do nada eu comecei a ver. Eu comecei com o Se emocionar também. Eu comecei com o Hillsong United. Muito bom, inclusive. Que é um pouco mais, vamos dizer, secular, mais aberto. Não é aquela coisa tão forçada como alguns intérpretes brasileiros, que é meio chato até, a voz até me incomodava. Sabe uma música assim que não é gospel, mas eu gosto muito e também é muito boa? Não sei se você já ouviu, é Canto Gregoriano. Ah, não sou muito fã não, mas Nossa, eu acho conheço. lindo, me arrepio todo ouvindo. E aí eu comecei a ouvir Hillsong United, fui de Hillsong United para outras bandas. E daí, quando eu ouvi, eu tava ouvindo até louvor brasileiro, porque eu achava o louvor brasileiro muito forçado. Muito bom. Que o pessoal brasileiro ficava falando, glória, Jesus vai queimar. Aí eu ficava meio, aquilo gera ainda dissonância cognitiva comigo, eu me desconecto. Mas tem uns muito bons, tem muito um bons. chamado, acho que Bênçãos que Não Tem Fim, que é uma tradução de um cara aí, americano, não sei de onde é que ele é. Muito bom, inclusive, que a menina canta lá. Exato, nossa. E aí é ponto de, às vezes eu tô ouvindo uma coisa e eu ouço falar de Jesus, de Cristo, eu já sinto um arrepio, eu começo a chorar. E aquele dia, às vezes, tava uma merda e fica excelente. Fica ótimo. Fica excelente. Era aquele dia que eu tava assim, sem criatividade, sem força pra fazer nada. E aí, de repente, eu boto um louvor, ouço uma coisa e pum, meu humor muda, tudo muda, tudo fica em perspectiva. Eu falo, porque eu tô me apegando tanto a esse estado miserável de ser, deixa eu fazer a vida acontecer. Muito bom. Enfim, e aí é engraçado porque eu tenho falado muito com os meus clientes de terapia da importância da gente desenvolver uma fé, qualquer que seja a religião, qualquer que seja. Nunca falei, vai pra direita, vai pra esquerda. Nunca falei, segue isso, lê aquilo, não. Mas sempre falei, olha, é importante você aí dentro daquilo que você mais se conecta, criar um sistema de fé e de crença. Você pode começar frequentando uma igreja, indo num lugar, conhecendo aquilo que você se conecta. Não, eu acho legal as de matriz africana. Então vai lá para um lugar, mas cuidado, né? Ver a energia do lugar. O importante é você se sentir bem nesse lugar e esse lugar não te aprisionar em nada. Sim. Então eu sempre vou dando esses cuidados, porque assim, eu acredito que você vai encontrar Deus em qualquer lugar. Mas se você vai num templo, esse lugar, ele vai ter ali muitas pessoas unidas como numa egrégora espiritual que vai conectar mais emocionalmente, vai trazer ali o aspecto energético emocional. Só que tem lugares que isso é puro, é honesto, é verdadeiro. E tem lugares que isso é falso. E é o que eu não estou falando de religião XYZ, ABCDFG, não. Estou falando como um todo. E também vai ter lugares que algumas pessoas vão se conectar, outras não. Sim, então, sobre ressonância. É sobre ressonância. É por isso que eu falo e falei com os meus clientes, olha, procure um lugar que você sinta a presença de Deus, que você se sinta bem, que você se sinta feliz e conectado. E aí eles foram cavando e cada um encontrou ali dentro do seu sistema de crenças e de fé algo que ressoasse. E eles vêm relatando níveis de bem-estar muito maiores. Incrível. Muito maiores, incrível. É o poder da fé, do conhecimento espiritual. Maravilha. E aí, vamos... Concluindo aqui o nosso tema? Bom, eu acho que como conclusão final, é importante a gente falar que evitar o sofrimento na próxima vida
tá diretamente ligado ao nosso comportamento moral e espiritual na vida presente, né? É sobre isso esse episódio, é essa a mensagem principal que a gente gostaria de passar para vocês. Então, pratiquem a caridade, sejam humildes, perdoem, né? Vivam em harmonia com a lei da causa e efeito. Por quê? Porque isso é fundamental para a gente promover o nosso progresso espiritual e também para a gente trabalhar a nossa reforma íntima, né? São caminhos essenciais para corrigir os nossos defeitos, para elevar o nosso espírito e, é claro, ter o que a gente pregou aqui nesse episódio, que é garantir uma vida futura mais feliz e mais plena. Exatamente. Todas essas virtudes que nós trouxemos aqui, né, ou atitudes mentais e comportamentais, porque aqui a gente não está falando só de espiritual, a gente está falando de comportamento humano, tudo isso diminui teu sofrimento aqui, nessa vida. Se você reparar, todos eles vai diminuir teu nível de sofrimento se você praticar de verdade, buscar praticar, mas também vai te garantir uma existência futura em outra vida muito mais leve. É nisso que eu tô trabalhando. Quem sabe eu venha como herdeiro na próxima vida. Não ter que querendo a vida fácil? Não ter que me preocupar com os boletos, cara. Pô, é um saco ter que se preocupar com boleto todo mês. Inclusive, se você quiser me ajudar a pagar meus boletos, fica aí a dica. Compre o meu curso. Nem chegou na roda mística, você já tá fazendo um merchan aqui, meu Deus. É verdade. Vamos então para nossa roda mística para fazer meu merchan lá. Bora. Bem-vindos à nossa roda mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na roda mística e que a gente vai indicar pra galera aqui. Hoje, peraí, primeiro a gente vai começar lendo as caixinhas? Ah, verdade. Depois a gente indica. Boa. Eu separei aqui pra vocês o pessoal que tá respondendo as nossas caixinhas lá no Spotify for Podcasters, que é a caixinha que aparece pra quem acessa pelo Spotify, porque a gente também tem o nosso canal em todas as plataformas, então nem todas têm essa opção, mas no YouTube tem. A gente vai começar também a conferir do YouTube, então não deixe de comentar também, trazer sua opinião. A gente aceita, por favor, sugestão de temas, tá? Isso ajuda muito a gente na hora aqui de queimar a massa criativa para ficar pensando qual é o problema que a gente precisa resolver no mundo. Se vocês trazem um tema... Como se a gente fosse resolver os problemas do mundo. Pelo menos para quem tá nos ouvindo, a gente já tá ajudando, né? São mais de 12 mil pessoas nos ouvindo, então a gente já tá ajudando uma parcela boa. Tem razão. Né? Então, assim, se você... trouxer temas, vai ser muito bom pra gente trazer dúvidas. Então a gente separou aqui dos últimos 2 episódios que vai virar uma prática na nossa roda mística, responder vocês, tá? Então aqui no episódio 104, que a gente falou das 10 coisas que afastam os espíritos superiores de nós, né? Os nossos anjos da guarda, os nossos guias. A Amanda aqui mandou a mensagem dela, falando que adora listinha. Gratidão, Amanda, porque a gente perguntou, né? Quem que gosta de listinha aqui, comenta, né? A Luciana também falou que ela não gosta de ter raiva das pessoas, mesmo quando essas pessoas prejudicam ela. E um dia, a terapeuta dela disse que ela devia permitir ter raiva, né? De quem fez mal pra ela. E aí ela perguntou, o que fazer nesse caso? Porque uma das coisas que a gente falou é não ter rancor, né? Não ter rancor, mas assim, eu acho que o que a tua terapeuta quis dizer é tipo assim, olhe pra esse sentimento, entenda ele, sinta ele, mas depois se livre dele. É exatamente isso. É o que eu ia responder como terapeuta, né? Porque ela não tá errada. Ela falou sobre processamento emocional. Não é ignorar a raiva, ela vai continuar existindo. Exatamente, é a tal da catarse. É o que eu falei nesse episódio, inclusive hoje. Aquilo que você resiste, persiste. Então, se você resiste à raiva, não se permite ter a raiva, ela persiste. Agora, quando você olha para ela, acolhe, sente o que tem que sentir, sente a raiva, deixa ela borbulhar, e depois vai fazer um Ho'oponopono, tu tá se libertando da raiva. Exatamente. Tá se libertando do rancor. Então ela tá certa, tá bom? Chegando aqui no Igor, o Igor comentou aqui, ó, gratidão, eu literalmente precisava disso para essa semana. Continuem com o maravilhoso trabalho. Gratidão, Igor, pelo seu feedback. Gratidão, Aí Igor. Ele botou aqui, ó, pós-scriptum, PS. Eu amo checklist. Então você vai gostar do episódio de hoje, porque vamos de checklist de novo. No episódio de número 5, o Igor comentou 105. aqui... 105, desculpa.
O 5 tá, nem lembro o que é. O Igor comentou aqui de novo, gratidão. Muito obrigado, pessoal. Não deixe de comentar na caixinha, pra gente é muito legal. Não é só Ibope, é saber se vocês estão gostando do tema, se tá ajudando vocês e também para vocês trazerem suas dúvidas, como a Jujuba colocou aqui, ó, Jujuba Ju. Ela colocou aqui, ó, gratidão pelo episódio de hoje, pessoal. E aí ela acrescenta a opinião dela sobre o que a gente falou no 105, Vivendo com Propósito. Ela falou assim, só um comentário. A pobreza e o trabalho pela sobrevivência é mais predominante em países capitalistas como os Estados Unidos, onde a desigualdade social é gritante. Então ela trouxe a visão dela aqui, né, sobre a questão, vamos dizer, ideológica, política e tal. É claro, isso aqui é complexo, tá, ô Jujuba, porque inclusive a gente vai falar de Moçambique, que não é um lugar capitalista, onde a pobreza é profunda e o pessoal tá ali sobrevivendo, e não é nos Estados Unidos. Então, assim, essa pobreza, esse trabalho pela sobrevivência não é mais predominante apenas. Mas sim, existe em todos os lugares. Vai ter porque você vai ter ali essa desigualdade social, vai ter uma força de elite ali impondo horas de trabalho, impondo ali custos de vida para a pessoa ficar presa na rodinha do rato, mas isso não se restringe e não é predominância nesses países, né? Sim. Está em todos os países, inclusive os socialistas. Então não dá para dizer predominantemente no capitalismo. Na verdade, é predominantemente, vamos transcender essa linguagem socialismo versus capitalismo, esquerda versus direita, comunismo versus sei lá o quê. Vamos transcender isso para observar que isso está presente na condição humana. É isso aí. Mas muito obrigada, Juju, pelo seu comentário. Nos ajudou também a ter essa visão, né? E talvez a gente não tenha deixado claro também que nesses países mais ricos a pobreza também é predominante. Exatamente. Então, obrigada. Afinal, quantos são os bilionários que temos no mundo contra os que não têm isso tudo, né? Então, essa é a realidade definitiva. Gratidão, Juju. Então, é isso. Não deixem de continuar comentando aí nas caixinhas e a gente vai começar a olhar também o YouTube. Vamos lá então para nossa roda mística, para as indicações que a Quitéria trouxe para vocês. Bora. Bom, primeira indicação de hoje é um livro predominantemente espírita, né? Mas que espírita traz kardecista. Que traz um conhecimento espetacular sobre o tema de hoje. Inclusive passei por uma situação de dissonância cognitiva com o meu barbeiro ontem, sábado. Ele falando de espiritismo. Ele falando assim, não, que os espíritas fazem macumba, bota não sei o quê, e falando de uma maneira bem pejorativa. Caraca, cara, e eu percebi que realmente tem pessoas que acham que ser espírita é ser da macumba. Mas isso é total ausência de conhecimento, né? E tá tudo bem. Eu espero que em algum momento ele passe a estudar um pouquinho mais, né? Como funciona as religiões como a galera forma geral. A galera bota tudo na caixinha, né? Espiritismo é tudo. Não é, cara. Então, complicado. A gente não faz macumba, não. Na verdade, a gente arranca as macumba. Mas bora lá. Exatamente. A gente chuta a macumba na esquina e fala, sangue de Jesus tem poder. Brincadeira, não. A gente faz isso, não. Mas, gente, hoje, agora o tema sério. A gente já indicou o livro, né? O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que vai trazer muito esclarecimento e conhecimento, como a gente falou, que é importante pra gente evitar o sofrimento na próxima vida, né? Tá aí. O Céu e o Inferno, conhecimento pra vocês. Inclusive, uma curiosidade que eu vi numa palestra muito interessante, falando que o livro Céu e Inferno conversa muito com o livro dos mortos tibetano, que é a parte do conhecimento que dá base ao budismo. E que traz eu nunca li o livro dos mortos. Exatamente. Mas faz sentido. Porque assim, dentro do mundo espiritual, o universo é mental. Então, por exemplo, no budismo ele fala, céu e inferno. Você escolhe fazer da sua vida um inferno ou um paraíso. É a escolha tua. É o teu nível mental que escolhe isso, né? Então, só uma curiosidade, eu não vou me aprofundar pra gente não tomar muito tempo, mas a gente vai vendo aí, quando você vai estudando, expandindo o conhecimento, você vai percebendo, olha, espiritismo não tá numa caixinha, separado do budismo, separado do outro. Tem coisas que convergem. Então é só isso, só uma curiosidade mesmo. Bom, agora vamos para a segunda dica, que também tem a ver com o tema. Por quê? A gente falou sobre caridade e amor ao próximo, não é mesmo? Sim. A gente falou sobre diferenças sociais também. Então, gente, recentemente assim, deve ter o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, eu descobri um perfil de um professor
que faz um trabalho social em Moçambique, na África, para crianças carentes. Nossa, é triste a situação, gente, cara. ele faz vídeos, assim, falando das diferenças sociais. Ele fala português, obviamente, tá em Moçambique, né? Mas lá também eles têm o dialeto deles lá e tudo mais. Mas esse professor, ele fala, assim, de coisas que pra gente aqui no Brasil são normal. Tão comuns como, por exemplo... Ter geladeira em casa. Não, isso aí é luxo. É um luxo absurdo. O que? Por exemplo, tomar café da manhã. Lá, eles só têm uma refeição por dia. A maior parte das pessoas só tem uma refeição por dia. Essa refeição é feita de uma comida típica lá que eu não lembro o nome agora, mas é como se fosse uma pasta de farinha de mandioca com água e sal, e é isso que eles comem, assim, como refeição. Nossa. Então, esse professor, ele tem mais de 600 crianças no povoado dele, tá? Que todo sábado ele faz um almoço mais decente. Tem arroz, tem frango, só no sábado, tá, gente? E tem até suco, né? Então, às vezes, ele compra ali, tipo, um saco de laranja, sei lá, laranjas, e aí corta pra ser a sobremesa dessas crianças. Se vocês querem ver realmente o trabalho que ele faz, o Instagram dele é Emanuel Venâncio Andrade. @Emanuel, com U, Venâncio Andrade. E Nossa, me deu vontade de chorar do nada. Pois é triste. Fiquei emocionado, porque quando você falou o nome dele, veio uma imagem de um ser de muita luz. Mas ele realmente tem, se ele não era, ele está se transformando num ser de muita luz. Por quê? Ele tem um Pix, tá? E ele arrecada doações, porque pra vocês terem ideia, assim, coisas básicas, assim, que a gente tem lá, custam um salário deles. Então é uma coisa, assim, absurda. O Pix dele eu vou deixar aqui, então se você sentir no seu coração de ajudar esse professor de Moçambique, que faz esse trabalho com crianças carentes, e ele não só ajuda as crianças carentes, mas ele ajuda viúvas que perderam o marido. A África, gente, tem muitas doenças que a gente não conhece aqui. Então eu sigo muito ele pra sentir ali no meu coração, claro que eu ajudo também, mas pra também olhar pro meu espírito e ser cada dia mais grata por não ter reencarnado em condições que eu vejo que muitos dos nossos irmãos ainda reencarnam. Então, o Pix dele é Emanuel, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio, tá bom? emanuelvenancio44@gmail.com. Então, se você sentir no seu coração de ajudar essas crianças carentes da África, fica aqui a dica também para você começar a praticar caridade, olhar mais pro próximo e, por que não, também contribuir para que na sua própria existência, na próxima existência, você tenha uma vida mais feliz do que você tem hoje. Exato, aquela velha história que a gente falou, mesmo que por egoísta, faça, ajude, né? Exatamente. E o Instagram dele, para quem quer acompanhar, eu vou deixar também na descrição, mas é o @EmanuelVenâncio_Andrade. Como escreve, não tem 2L, não tem 2M, é normal. Emanuel Venâncio Andrade, tá? Isso. Lá você vai ver todos os vídeos que ele posta. Toda vez que ele faz, todo sábado ele posta como foi. O do sábado passado, né, de ontem, a gente tá gravando hoje é domingo, foi para 600 crianças. Ele conseguiu arrecadar dinheiro para comprar 100 sacos de arroz, para comprar frango, comprar laranja. Cara, frango é luxo lá. A gente come muito frango aqui luxo, todo dia. Muito. Tá reclamando do preço do frango, mas ainda consegue pagar. E lá é luxo. E ele faz na casa dele, tá, gente? Não é na escola, não é em lugar nenhum. Ele faz na casa dele. Tem as pessoas que ajudam ali, né? Que cozinham. Eles não tinham nem panelas pra cozinhar. Eles tinham que alugar panela. E aí agora eles conseguiram comprar as panelas pra cozinhar essa quantidade de comida. E pelo menos uma vez na semana dar uma refeição que seja decente, mais nutritiva pra essas crianças. Outra coisa importante. As crianças lá do povoado dele não têm mais de uma roupa. Elas só têm a roupa do corpo. Então, elas não tinham uniforme também. Então, assim, gente, vá lá, visita o Instagram dele, veja com seus próprios olhos. Eu vi que também é um problema ainda, por exemplo, lá para eles cozinharem, é o gás, né? Não, lá não existe gás, é lenha. É luxo, eles têm que usar lenha. A cozinha são com pedrinhas, assim, no chão, né? Então, eles acendem o fogo com a lenha que eles colhem no mato ali e cozinham para essas crianças. Exatamente, então... Vamos ajudar, gente. Tem pessoas sofrendo muito mais que a gente, numa condição muito mais infeliz, e a gente tem condição de ajudar, mesmo que com pouco. Se a gente puder ajudar, sim, faça, de verdade. É isso aí. Então é isso, um beijo no coração e
Nos vemos no próximo episódio. Um beijo no coração de vocês e até a semana que vem.